Ele falou pra mim que... Tá tudo bem? Opa! Opa! Bom dia, Ian. Você conhece o Jornal Maré de Notícias? Conheço. Conheço. Você recebe sempre? Como é que é? Fala um pouco aí sobre ele. Recebo sempre, fico sempre atualizado aqui no jornal, o que acontece aqui na Maré. Dá bastante informação. Você lê outros jornais também? Leio Meia Hora, o Expresso. Qual que você prefere? Da Maré. Quero ver, vou dar um pulo no futuro. Eu vou sair, vou dar um pulo no futuro. Me orientar, vou dar um pulo no futuro. Deixar de ser, vou dar um pulo no futuro. Eu quero ver, eu vou sair. Me orientar, deixar de ser. Ir além desse lugar, me esparramar, pular o muro, tomar banho de luar, aluniçar no lado escuro. O futuro a Deus pertence, o passado a mais ninguém. O que foi não tem mais jeito, vamos cuidar do que vem. Eu quero ver, vou dar um pulo no futuro. Eu vou sair, vou dar um pulo no futuro. Me orientar, vou dar um pulo no futuro. Deixar de ser, vou dar um pulo no futuro. Eu quero ver, eu vou sair. Me orientar, deixar de ser. Tanta gente aqui não sabe dar valor a ser alguém. Vivem contando migalhas, sonhando com o que não tem. Vou de braçadas no mar. Eu vou lá pra frente só carregar o carro dela. Só pega no fumador do outro lado, tá? Só no fumador do outro lado. Tá. Tenho 24 anos, sou morador da Maré há 24 anos também, nascido e criado aqui. Cheguei a entregar jornal há quase um ano na Rede Desenvolvimento da Maré, fiz parte da equipe. Tive que parar porque eu trabalho com dança também, faço parte da cultura hip hop. E eu tive algumas propostas para poder estar dançando e tal. Quando minha mãe veio para cá, a Nova Holanda tinha 10 anos de existência. Ela veio para cá em 72, a Nova Holanda, se não me engano, é de 62. Ela veio para cá, era tudo palafita, só que aí com o tempo ela começou a trabalhar no mercado chamado Casas da Banha, que não existe mais. E meu pai também trabalhava lá, na Casa da Banha, né? Aí meu pai morava numa república com pessoas também do Ceará, só que aí no mercado eles se conheceram, aí começaram a namorar, e foi quando o namoro ficou mais sério, aí ele veio pra dentro da comunidade. Então a casinha da minha mãe, que era de madeira, eles começaram a trabalhar e reformaram a casa e ficaram morando ali mesmo, entendeu? Cresci na Maré, vivi 28 anos, cheguei com 7 anos na Maré. Fui presidente da Associação de Moradores, participei dos movimentos comunitários ali da Nova Holanda.
E hoje eu faço parte da organização Redes da Maré, que foi uma organização também que eu fundei e da qual hoje eu sou muito feliz fazendo parte. E aí teve uma experiência muito importante para mim, que foi a chegada de um grupo de profissionais da Fiocruz, no final da década de 70, 78, 79, que eram sanitaristas da Escola Nacional de Saúde Pública, e eles, na verdade, propunham um projeto de trabalhar a questão da saúde ligada à educação, né, com a interface com a educação, numa comunidade. E eles foram justamente para Nova Holanda. A primeira coisa que eles pediram para a gente fazer, por exemplo, isso foi antes de eu ir para a Associação de Moradores, era tipo, conhecendo a comunidade, assim. E aí eles dividiram a Nova Holanda em ruas e eu, por exemplo, fiquei responsável por 5 ruas. E qual era a minha tarefa? Visitar cada casa e perguntar o que eles achavam que faltava na área de saúde e educação lá. Então, para mim, foi assim, eu conheci realmente a Nova Holanda, assim, e me dei conta de que eu precisava... Tanto que logo depois dessa experiência, eu fui me candidatar à presidência da Associação de Moradores, porque, sabe, é como se aquilo tivesse me credenciado para entender que precisava realmente ter um trabalho de base, as pessoas participarem. Então, eu tive essa oportunidade, a partir dessa experiência, que eles, eu digo que eu aprendi tudo com eles, né, porque fui para a universidade, eles, sabe, essa coisa de ampliar o seu mundo, entrar em contato com a universidade, eles me ajudaram muito nisso, sabe. Nunca sonhei em ser alguma coisa na vida, aquela história do que vai ser quando crescer, comigo isso não rolou. E então apareceu o teste vocacional, que eu peguei num desses CDzinhos que vinham em revista de informática e fiz, e aí deu lá, comunicação. Falei, beleza, vou lá, vamos tentar fazer. E eu vim de uma família assim, meu pai tem ensino fundamental, 4ª série, mecânico, era mecânico na época. Minha mãe só me ensino fundamental e ela, assim, eu olho pra ela e vejo uma administradora super capaz, porque ela que administrava tudo. Meu pai, só com aquilo de estudo, conseguiu comprar casa, educar os filhos, sabe, pagar tudo, comprar carro, viajar, passear, nunca me faltou nada. Então, assim, minha mãe administrando aquilo tudo. Em termos de educação, nível superior, eu acho que eu fui, se eu não fui a primeira, eu fui a segunda da minha família, tanto parte de pai quanto parte de mãe, até o nível superior. E aí na faculdade particular fiz 2 anos, publicidade, mas acabou que nesse meio tempo eu acabei, apareceu a Escola Popular de Comunicação Crítica. E antes eu não tinha contato nenhum com comunicação, eu nem sabia o que estava fazendo na faculdade. Minha mãe pensava que eu fazia educação física, assim. Era totalmente fora da nossa realidade, né? Aqui eu tive contato com pessoas, né, com jornalistas. Eu nunca tinha tido contato com jornalistas de mercado mesmo. Eu tive problemas para poder pagar a faculdade, tranquei 2 anos. Só que nesses 2 anos eu fiquei trabalhando, fazendo um monte de coisa já de comunicação. Voltei para a faculdade, fiz mais 2 anos e acabou. Eu não escolhi, eu fui escolhida para fazer isso daqui. Eu vou sair, vou dar um pulo no futuro, me orientar, vou dar um pulo no futuro, deixar de ser, vou dar um pulo no futuro, eu quero ver, eu vou sair. Ele costuma falar que você é a extensão do que você fotografa. O que você fotografa é a extensão do que você é. E eu acho que é um pouco isso, né? Se eu não concordar com alguns assuntos, eu não vou fotografar, ponto. Ou se eu tiver que fotografar aquilo, mas eu vou fotografar questionando, né? Beleza, eu tenho que fotografar isso, tá? E aí? Sabe? O que eu posso fazer nessa fotografia aqui que ela possa me fazer pensar sobre determinado assunto? Então tem coisas que a gente não faz de jeito nenhum, né? Por exemplo, fotografar traficante, a gente não vai fazer isso. Primeiro que a gente bota a nossa vida em risco, né? Agora, fotografar o exército e a ação da polícia, sim. Porque eles, eu tenho que cobrar deles que eles ajam direito. A gente aprofundou muito a fotografia como linguagem hoje para dizer o que a Maré é. Hoje talvez seja um dos maiores projetos que tem de fotografia de favela, é o que tem na Maré. A fotografia ela foi importante para eu poder tentar ver o mundo de outra forma. As coisas não são bem o que pintam pra gente, então eu tenho que ver primeiro e ver com os meus olhos, não com os olhos dos outros. Eu acho que foi por aí que a fotografia me ajudou, até no jornalismo.
a ver as coisas de outra maneira. O bicho não é tão feio quanto pinta. Pai é lá do Rio Grande do Norte, minha mãe da Paraíba. Todo nordestino, da dificuldade financeira, aquela coisa toda, eles vieram parar no Rio de Janeiro. E aí aqui se encontraram, tiveram um casamento, mas já morando na Maré. Isso que foi incrível. Então eles casaram em 1973, e aí logo depois, em 1974, nasci, morando ali no Parque Maré, na Rua Bela. Depois se mudaram, saíram da Maré, ficaram 3 anos fora e viram que não era o que eles queriam, retornaram e aí participaram do projeto Rio, que era de remoção das casas da Rua Ivanildo Alves, também no Parque Maré. E aí eles vieram morar na Vila do Pinheiro em 1984. Então até hoje, a família ficou aqui até hoje. Agora que eles estão se mudando para Bom Sucesso, mas meu pai tem um comércio aqui que vai ficar. Ele falou, daqui ninguém me tira. E aí, em 1992, abri um curso de férias na Uniswan. E aí, de comunicação. Eu escutava minha mãe, eu já acordava de manhã com o rádio ligado, minha mãe ouvindo. Eu era fascinado pelo mundo do rádio, o que era aquela caixinha. Então aí eu falei, eu quero fazer esse curso para entender mais, quem sabe. E aí eu fiz o curso, conheci não só rádio, mas nesse curso conheci a máquina de escrever, que naquele tempo se usava em 1992. Aí conheci também a TV. E aí eu falei, poxa, é isso que eu queria fazer. Aí comecei a fazer curso de férias. Apareceu o curso de férias, eu estava fazendo. E aí apareceu um curso aqui na comunidade de capacitação solidária, repórter comunitário. Eu falei, nossa, é o que eu quero. E aí fui fazer, fiz a entrevista, tudo. Um dia foi sair o resultado, aí tive uma triste notícia. O curso era até 21 anos. Eu estava no limite, tinha feito 22, não podia fazer. Eu falei, nossa, eu queria tanto fazer esse curso. Papapá. Aí me colocaram como ouvinte. Eram 3 meses de curso. Eu falei, eu quero fazer. Aí fiz, todo dia ali acompanhando. Depois descobri que no final do curso eu fui o aluno que mais se interessou pelo curso. E aí apareceu algumas vagas no jornal comunitário que tinha na Maré, no Jornal Cidadão, que o André Esteves, que era professor, escolheu 3 alunos. Eu estava dentro, então eu falei, nossa, estou começando em novembro de 99. Eu falei, nossa, é minha chance. Aí comecei lá, papai, os 2 foram embora e eu continuei. Continuei. Aí foram 7 anos nesse jornal, quase 8 anos. E aí apareceu a chance em 2008 de começar o trabalho no Maré de Notícias, fundar um novo jornal. Eu falei, nossa, uma experiência bacana de você começar do zero, recomeçar. Aí minha mãe fala, nossa, tu vai começar do zero tantos anos depois. Eu falei, vou começar do zero. Aí começamos, aí fizemos uma pesquisa na comunidade para saber o que o morador queria, tudo. E aí surgiu um ano depois, 2009, dezembro, estava começando o Maré de Notícias, firme e forte. Bora lá. Velho, vamos começar o nosso trabalho. Então o jornal, o objetivo dele é chegar ao morador. E aí não é de cima para baixo. O morador ele tem que construir esse jornal com a gente. Ele tem que falar o que ele quer. Não adianta a gente impor, vamos botar notícias que a rede da Maré quer, ou os parceiros querem. Não adianta. Tem que ter a presença do morador. É ele que faz o jornal, ele é fundamental. Se ele não quiser ler o jornal, não vai ter jornal. Entendeu? Então, essa coisa do objetivo é o morador. A gente sempre teve como um dos eixos de trabalho a comunicação, né? A gente, talvez por esse aprendizado anterior, a comunicação sempre foi algo muito importante nessa perspectiva de comunicar com os moradores. A equipe resiste muito e trabalha muito para que a gente garanta essa identidade de um projeto da Maré em que as pessoas realmente sentem a vontade para comunicar e não é um jornal de uma instituição, entende? Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque muitas vezes a gente se pega querendo
assim como é feita a grande mídia, aproveitar para fazer uma propaganda de um projeto X ou Y. Então eu fico super confortável, porque isso é uma coisa contraditória do processo mesmo. E o bom é que a gente tem essas pessoas que ficam dizendo, não, a gente tem que garantir a autonomia do jornal, o jornal realmente tem que ser alguma coisa que o morador se identifique, ele não pode estar ligado a isso, aquilo, sabe? E a gente tem que pautar realmente as coisas de uma maneira mais crítica do que está aí, entendeu? Eu gosto bastante de ler, mas faço questão de ler o Jornal da Maré para poder realmente estar por dentro do que acontece na nossa comunidade. Você acha que os outros jornais mostram o que acontece aqui? Não, evito ler por conta disso, porque normalmente é o que acontece para fora e sempre com problemas, né? Que a nossa vida já é tão complicada, para que absorver mais problemas? Então, vamos ver as melhorias que têm acontecido, o que o bairro está necessitando, e isso acontece, mostra no jornal, né? Eu sei que tem um resultado muito grande, porque assim, as pessoas veem o jornal, assim, me xingam. Ou tipo, aquilo que você falou lá é mentira, tipo assim, não sei nem o que se trata muitas vezes, mas acontece muito hoje uma coisa interessante, assim, tem um cara lá, o Arides, assim, tem uma parte do jornal que é sobre histórias da maré, memórias da maré, não sei o quê. E aí, ele, às vezes eu passo assim na rua, ele tá jogando bola, ele me para dizer que mentira é aquela, quem contou aquilo no jornal, entendeu? Então eu acho isso muito interessante, como é que as pessoas se relacionam ou se relacionaram ao longo do tempo com essas experiências de comunicação, né? Como que efetivamente comunicou para elas, entendeu? O que aquilo significou, assim? A pauta vem por e-mail, telefone e até por carta. E o morador também vai lá na rede levar o seu papelzinho, a sua sugestão. Então isso já ajuda muito. Tem a distribuição que vem, às vezes fala, a pessoa recebe o jornal e faz um comentário, o distribuidor vai e anota. Entendeu? E tem a visão também do repórter, que ele vai andando da casa dele até a rede, ele às vezes vê alguma coisa que pode ser notícia. Entendeu? Então isso serve de pauta, na reunião a gente discute, para que às vezes tem inúmeras pautas, então a gente tem que escolher as principais, deixar para o mês seguinte as outras, e a gente vai fazendo essa construção. Já que vocês têm um espaço aberto, não é um espaço aberto, para botar no espaço aberto um veterinário que castre as cadelas, pelo menos as cadelas. Para divulgar, para divulgar, alguém, isso mesmo tem a pena. Porque lá agora só marca um animal lá na prefeitura. Uhum. E assim mesmo por telefone, por internet, quem não tem isso igual eu não tenho. A gente vai ver isso. Calma, não, Aparecida. Não, tu sabe que a gente luta por essas coisas, né? Não pode deixar que a gente vai ver isso. E eu pensei em tu, falei, meu Deus, eu tenho que procurar o Hélio, Pode ser? Depena e dó, né? É porque a gente não pode passar mais por lá. Porque eles veem a gente com sacola, vê com tudo, vem em cima, porque tá com fome. Ô, gente, pelo amor de Deus, não bota minha foto, não. Só bota eu falando e eu assumo. Valeu, não, Aparecida. Tá, tchau. Vamos com Deus. Tchau, obrigado. Daquele jornal Espaço Aberto da comunidade. Ai, que chique. Mas eu estou falando sobre os animais, tá? Mas aí eu ia falar sobre dar oportunidade às pessoas que necessitam de trabalhar. Tem que dar oportunidade. Eu tenho uma pauta para falar sobre determinada coisa, mas aí numa conversa ela já se transforma em outra conversa e outra, ela vai se transformando. E eu tenho tempo para fazer, então eu posso fazer uma coisa mais bem feita do que pegar um release, copiar e colar, ou mudar uma palavra ou outra. E a gente está vendo com o jornalismo hoje, é isso, é a pressa pela informação. Você faz uma matéria muito apurada, beleza, consegue provas, mas para uma matéria muito apurada tem 6, 7 que não são apuradas, porque tem que sair rápido. E aí você não checa a informação, você não sabe se é verdade ou não, e cria um sensacionalismo, e depois pede desculpa, se não for. Entendeu? Então acho que esse é o cuidado que a gente tem no jornalismo comunitário. A gente recebe uma informação, vai checar, ouve um, ouve outro, não é isso, calma aí, sabe? A gente tem tempo
para fazer uma coisa mais bem feita, mais bem apurada. O que eu acho que o jornalismo comercial, formal, seja lá o que for, não tem. E não faz. Mesmo se tiver tempo, acho que às vezes não faz. E hoje a gente vê que a manipulação que a mídia faz é absurda, né? Porque acaba que é uma comunicação toda enviesada, manipulada, que você não sabe realmente o que... Qualquer informação você tem que filtrar se aquilo realmente é verdade. Acho que a gente queria usar justamente de um jeito completamente diferente, assim, queria mostrar exatamente o que tinha de bom e o que tinha que não era bom também, sabe? Eu quero sempre que tenha morador na matéria, eu quero que o especialista prioritariamente seja daqui, né? Ou então que pelo menos conheça a realidade daqui, porque é um cara que, né, alienado, sabe lá do Leblon, vai falar, vai contextualizar com maré, sabe? Só pesquisador de faculdade que a gente já tá cheio, né? Não sei se precisa mais jornalismo comunitário ter tanto especialista da Zona Sul acadêmico. E aí essa equipe que a gente tem hoje de distribuição, ela é muito boa. E ela dá um retorno muito bom pra gente. Ou de elogios, críticas, sugestões. A gente sempre recebe um dos três. Ou os três. Eu acho que a gente precisava ter saber o que estava acontecendo. Muitas vezes demorava, não tinha essa proximidade. Então a gente achava que a distribuição tinha que estar mais colada com a equipe. Então foi o que aconteceu. Hoje a coordenação da distribuição é do jornal, da própria equipe do jornal. Então a gente está muito mais próximo. Eu sei que é muito mais trabalho. A gente tem muito mais trabalho, mas a gente está muito mais assim, lado a lado, dia a dia com a distribuição, mais próxima. Então isso é bom porque vem o que eles estão recebendo vem mais rápido e a gente pode também enviar algo muito mais rápido. Então isso é muito legal de estar junto nessa distribuição, que é muito importante. Não é só você focar, o mais importante é o repórter, o mais importante é o fotógrafo. Não, o mesmo papel do distribuidor tem o mesmo papel dos outros profissionais da equipe. A galera gosta porque a informação, tudo é informação sobre a comunidade, né? Então a galera gosta de saber o que está acontecendo, não só desse lado, mas todas as comunidades que tem aqui, todas as 16, né? Então a galera fica por dentro do que acontece. Além de cultura também, que tem pra caramba, né? Que tá sempre divulgando no jornal, sobre os eventos que tem aqui dentro, sabe? Sobre artistas que tem aqui dentro. Nossa função é essa, é levar a informação até o comércio e os moradores da comunidade. Essa é a nossa função no Maré de Notícias. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Você já conhece o jornal Maré de Notícias? Eu sempre leio. Sempre lê? Você gosta? Fala um pouquinho aí sobre isso. Eu olho mais as páginas assim, entendeu? Eu não leio assim tudo não, mas eu dou só uma olhada assim no básico, entendeu? Sim. Nas capas, nas fotos. Okay. Eu leio mesmo assim, entendeu? Você leu outros jornais? Também não. Também não? E você acha esse jornal igual aos outros jornais? Eu acho que não, né? Não, qual é diferente, né? Porque isso aqui é da comunidade, fala sobre a comunidade, né? A realidade da comunidade, né? E também a pauta, a gente acha assim que a matéria tem que ser bem bacana para que sirva de pauta para outros jornais. Entendeu? Então a gente não quer, se pensa muito na comunicação comunitária assim, eu tenho que brigar com um jornal grande. Não temos que brigar com ninguém. Cada um tem seu papel perante a sociedade. Entendeu? A gente fala da Maré e outro vai falar da parte internacional, outro vai falar da cidade toda. Então a gente tem que servir de pauta para os outros jornais, mostrar que não é só o tiro que vai servir de notícia para o outro jornal. Às vezes a vida do José, a vida da Maria tem que servir de pauta para aquele jornal. E às vezes dá gancho para isso. Isso a gente fica muito feliz quando a gente vê uma matéria nossa que depois vai servir de pauta para outro jornal. Porque a gente teve essa reunião e já quando faz a matéria já pensando em algo maior. Sobre o blog Boca Rosa, era a Bianca Andrade, ela veio a partir, eu não conhecia, ela é amiga da minha irmã, essa blogueira. E aí não conhecia, e aí conversando e tal, com uma amiguinha da minha irmã, enfim. Aí descobri o blog da Boca Rosa. E aí quando eu fui ver, a menina tinha mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. A garota era praticamente vizinha. Eu falei, caraca, tem que fazer alguma coisa com essa garota. E aí quando a gente fez a matéria,
com ela. E aí começou a gerar pauta, o Meia Hora ligou querendo falar com ela, o Dia, a coluna do Molica, Ana Maria Braga e tal, e aí fui botando a menina na parada, entendeu? E hoje ela ganha uma grana com o blog dela, tem mais de 1 milhão de curtidores no Facebook. Esses dias mesmo ela viajou para os Estados Unidos para inaugurar um parque, porque ela realizou o sonho dela de ir para Disney. Então assim, foi convidada para a inauguração de um parque, foi no... Enfim, virou uma influenciadora. Né? Então assim, tem uma coisa legal também, que às vezes a pauta chega, a gente faz e essa matéria, né, gera pautas na grande imprensa. Teve dos angolanos, essa da blogueira, teve a questão da especulação imobiliária, tiveram várias pautas que pautaram a grande imprensa. Né? Então eu acho que isso também é legal do jornal. Começa do distribuidor, então de alguém que te para na rua e te fala o que está acontecendo, você faz e isso vira uma onda, né? Vai propaganda. Tava no morro, tava na casa de um amigo meu, a gente tava sentado, a gente tinha acabado de comprar ir no mercado e comprar algumas coisas para comer, a gente tava sentado na calçada conversando, típico que a gente sempre faz, né? Só que aí teve uma blitz deles lá, não sei, eles estavam meio acelerados lá, aí a gente tava sentado, continuou sentado no mesmo local, e ele botou a blitz assim na nossa direção, até que o sargento lá chegou, cheio de autoridade, perguntando do que é que a gente estava rindo, sendo que a gente estava rindo de nada, a gente estava conversando um com o outro, assim, zoando um com o outro. Aí ele perguntou do que a gente estava rindo, revistou, pediu documentos, cheio de autoridade, a gente foi ver. Aí ele falou, vocês estão achando graça? Vocês vão achar graça agora. Aí começou a parar um monte de moto, assim, a gente ficou olhando assim, tipo, pô, desnecessário esse cara aí, babaca. Esse foi o único problema que eu tive mesmo, assim, foi esse dia aí, que tipo, deu vontade de rir da cara dele, assim, mas... A gente também não ia fazer isso porque ia causar um constrangimento muito maior. Mas fora isso, sabe, eles estão fazendo o trabalho deles aí, eu vivo minha vida, eu continuo. Só acho que eles são carrancudos, né, cara? Tem um cara de mal, parece até Rambo. Então, tem que sorrir mais um pouco, pra deixar a galera mais tranquila. Não fazer a gente, às vezes, desviar o olhar quando tá andando. É isso. A gente tem que sorrir mais. Passando a Maré é uma aberração no sentido de que é uma distorção muito grande de você colocar o exército, que não tem nenhuma função assim, dentro do escopo da segurança pública, para fazer um policiamento dentro de uma favela. Eu acho isso uma grande aberração, é a palavra. A missão que eles cumprem é tomar conta de algumas áreas e não deixar que o tráfico avance como avançava, mas mesmo assim o tráfico continua e essa ideia de um dono que não é que é muito discutível, né? Porque o que a gente está querendo assim, quando é que o Estado vai ter uma soberania nesse espaço como tem em outras partes da cidade? Ninguém, né, vai agir de uma maneira republicana. Essa ideia de dono, ela continua presente. O exército está lá, mas as pessoas têm medo de fazer uma coisa e outra porque fulano está por trás. Existe uma obediência a uma coisa que não está ali visível, como era antes, mas que continua muito presente.
democrático. Esse é o motivo da nossa presença aqui. Estamos aqui chorando os mortos junto com vocês e também procurando... Toda a questão da segurança pública, a questão do tráfico, a questão das drogas, tudo isso é muito mediado pelo medo. O medo é algo que acaba estabelecendo muito, definindo muito as relações ali, sabe? E eu acho que a própria equipe do jornal, muitas vezes eu tenho que lutar com eles, assim, para pautar certas coisas, para falar certas coisas, porque ainda tem isso, assim, acho que tem uma censura da própria equipe, muitas vezes, de tratar esse tema, por exemplo, de uma maneira mais aberta, né? Porque também tem uma questão, assim, interna, que é assim, quando é para falar da polícia, da denúncia, da violação que a própria polícia, o Estado faz, é muito mais fácil para as pessoas do que falar das arbitrariedades, né? Da tirania que esses grupos criminosos fazem, entendeu? E exercem diariamente. Na verdade, assim, quando você não discute isso, você de alguma maneira é uma coisa perversa, mas você acaba contribuindo para a manutenção dessa opressão que existe para a própria população. Isso tem que ser uma pauta e uma luta diária. Não é que ninguém vai botar o seu peito ali na frente para poder ser assim, um alvo e ser atingido. Mas, se isso não é parte, de uma maneira crítica, no seu trabalho, de algo que você precisa desconstruir, como é que eu trabalho com os jovens e digo que eles têm que romper as fronteiras, né, simbólicas e as fronteiras reais impostas por esses grupos? Como é que eu trabalho e quero ter jovens de todas as comunidades na rede, se eu mesmo não consigo romper essas fronteiras, entende? Essas disputas afetam de alguma maneira o trabalho aqui de entrega do jornal? Atrapalha de alguma forma? Pra gente não. No jornal não. É como eu falei, a gente transita muito bem, cara, por tudo mesmo, sabe? Todo mundo já até conhece a gente, entendeu? Olha, pô, a galera já vai começar a distribuir o jornal. Já vem a gente passando com a blusa branca, escrito rede, já fala, ó, a galera do jornal. Tipo, a gente não teve nunca nenhum problema. Até quando eu comecei a dançar, comecei a transitar, também não tive nenhum problema. Muito por ao contrário, assim, tipo, já cheguei a passar e tá passando por situações assim, onde tinha pessoas armadas e falar, isso daí é a galera do hip hop, sabe? Já tava ligado já do que era aí, também. Quando fico na minha, vou fazer meu trabalho e pronto, mas nunca tive problema nenhum mesmo. Vamos lá! Eu só quero ser feliz! Canta mais alto, canta mais alto! E poder me... Vocês com o Brasil inteiro, verdade? Eu quero mais! Eu, quando eu era com 10 anos, assim, tipo, eu fazia... Vou te dar um exemplo, eu fazia karatê no Kinder Ovo, que é outra facção, que é lá no Pinheiro. Eu nunca tive problema nenhum. Só que conforme eu fui crescendo, eu fui tomado por esse mito aí, que todo mundo ficava falando, cara, não pode passar por outro lado que a galera lá enfia porrada, os bandidos vão te matar e isso e aquilo. E acredito que de lá pra cá também muita gente cresceu com esse mito. Então eu tinha muito medo, eu simplesmente não passava mesmo, sabe? Porque uma galera falava, mas eu particularmente eu nunca vi nada. Inclusive tinha amigos que transitavam de lá pra cá, tranquilo. Só que aí a necessidade me fez transitar. Porque eu treinava aqui, quando eu comecei a dançar, eu treinava 2 vezes por semana e eu queria mais. Fiquei sabendo que no morro, a galera treinava todo dia. O olho cresceu, eu falei, caraca, tem que treinar também. Comecei a ir pra lá. Eu vivi com esse trauma também, sabe? Eu tinha medo de passar pra lá. Mas aí depois que eu comecei a dançar, comecei a transitar. Inclusive fui pra outras comunidades fora daqui que tipo, era uma facção totalmente diferente. E sem ligar pra nada, porque eu tô indo pra fazer um trabalho, entendeu? Então assim, tô falando, pra mim isso sempre foi um mito. Meu pai era um matuto do Nordeste, né? Então é meio complicado. Meu pai começou a trabalhar com 10 anos, meu pai fez até a 3ª série, então eu vi por aí, eu ia encaixar na cabeça dele mesmo. Ele faleceu antes de eu começar a dançar, né?
Eu comecei a dançar após ele ter falecido. Só que o grande lance é que sempre dancei, eu sempre dancei desde pequeno, né? Como eu falei, na minha família teve muita influência da música e também da dança. Meu padrinho dançava bem, minha mãe sempre dançou, né, por causa do samba. Meu pai era um cearense, dava os pulos dele, mas não era muito a praia dele, não. Em 2006, meu pai trabalhava ele era subgerente do Preso Nick, ali na Avenida Itaoca, perto do Complexo do Alemão. Tem o Preso Nick e atrás fica um dos morros ali do Complexo do Alemão. E ele estava saindo do trabalho e acabou rolando um tiroteio. E ele foi atingido por uma bala perdida, assim, que pegou bem na axila e veio perfurando. E ele morreu na hora, assim, não teve nem como levar pro hospital. Aí foi um momento meio complicado, porque ligaram lá pra casa, aí não falaram que meu pai estava morto. Aí eu fui com a minha mãe até o local, só que quando a gente estava chegando no local, minha mãe viu um corpo no chão, então ela já começou a passar mal, já ficou meio... Aí eu fiquei o tempo todo ali tentando fazer aquela mediação. Aí ela não deu jeito, ela passou mal, teve que ir pro hospital mesmo. E o rapaz que estava do lado ali viu que eu estava mais calmo, que era amigo do meu pai, e me deu a notícia. Isso eu tinha acabado de fazer 17 anos de idade. Então eu recebi a notícia que meu pai estava morto. Era o corpo que estava no chão coberto era do meu pai. Aí eu não tive tempo de chorar, não tive tempo de nada, assim, tipo, você amadurece no estalar de dedo, assim. Aí eu, ali mesmo, eu comecei a ligar para as pessoas, liguei para minha madrinha, avisando que meu pai tinha falecido, sabe, agilizei algumas coisas. E foi um momento difícil aquele dia, porque além do meu pai estar morto, sabe, tipo, teve algumas coisas que eu tava observando ao redor que, tipo, me deixou um pouco revoltado. Por exemplo, o corpo do meu pai estava no chão, eu sei, não tinha mais jeito que ele estava ali. Só que tinham 2 policiais que estavam tomando café e rindo como se nada tivesse acontecido. Ou seja, nem me respeitaram, sabe? Tipo, eu tô passando por um momento complicado e eles estavam ali, então aquilo foi um momento que quando eu olhei assim, eu fui tomado por um ódio tão grande, sabe? Que me desequilibrou, assim. E depois desse caso também, no mesmo dia, isso aconteceu umas 3h30 da tarde, eu já estava lá. 11 horas da noite, o Rabecão chegou para buscar meu pai. Então eu fiquei esse período todo, assim, meio que sozinho lá, esperando chegar minha madrinha, horário de pico também. Foi bem complicado. Aí, né, sabe, eu desandei, assim, sabe, aconteceram várias coisas, assim. Após isso, eu comecei a sofrer, tipo, de depressão, assim, era bem complicado, que eu tava bem, do nada, tipo, me dava uma agonia, eu me trancava no quarto, ficava meio complicado e logo em seguida a isso, eu passei por uma cirurgia na perna, né, que foi, eu operei veia entupida, né, e era safena a veia do coração. E logo depois que eu retirei os pontos, que o médico falou, você pode fazer alguma atividade, um amigo meu, ele me levou na época era o SEASM, né, hoje em dia a rede, mas rolava uma oficina de dança. E foi onde eu vi o Luke pela primeira vez, que é o meu mestre, cara. E ao chegar na sala, eu lembro muito bem, porque eu passava por um processo também que eu fui educado com uma música bem diferente, assim, e a minha galera escutava outros tipos de música, então não tinha um problema de relacionamento, assim, para me relacionar com as pessoas pelo fato de eu gostar de outras coisas, assim, que a galera não curtia. E quando eu cheguei nessa aula do Luke, tocava James Brown. Pô, eu conhecia James Brown de cabo a rabo. Então, minha vida tava de um jeito, a partir dessa primeira aula, minha vida, ó, mudou. Aí eu conheci o hip hop, aí começa a outra parte da minha vida.
gente lembra também que você falou que a ocupação do Exército não interferia muito no processo de entrega do jornal. Isso, bom, você falou com 2, 3 meses de ocupação. Agora, com mais de um ano de ocupação militar na Maré, como é que você vê isso? Como é que isso está afetando o trabalho e a vida de vocês lá na Maré? Na Maré atualmente está mais tenso, né? Tá mais tenso. Pro lado da Vila do João, Pinheiro, Morro do Timbal, que é o outro lado, assim, lá tá bem complicado, né? Teve manifestação há pouco tempo lá, sabe? E atualmente também, sabe, não é mais o exército, só o exército que tá lá dentro. Então, agora você tem o exército e a polícia junto, né? Então, tá mais complicado, assim, tá estranho, o clima tá complicado lá dentro. E a gente que mora lá dentro, a gente sabe como é que é. Esses dias mesmo eu tava no treino, aí eu tava saindo do treino, assim, aí quando chegou na rua principal, vi que não tinha ninguém na rua. E a principal nunca fica vazia, entendeu? Então tu já percebe que, tipo, tava acontecendo alguma coisa. Então você fica naquela, a gente tá naquele momento que tem que ficar esperto, porque qualquer momento acontece alguma coisa, uma correria, e tá bem mais complicado, né? A senhora já conhece o jornal? Já. Já? Recebe sempre? Sempre. Todo mês. E a senhora gosta de ler? Gosto, adoro ler esse jornalzinho. E a senhora lê outros jornais também ou não? Leio. Leio. Eu leio Meia Hora, o Extra. E a senhora vê alguma diferença entre esse aí e os outros? Vejo muito. Por quê? Os outros só traz coisas ruins. A maioria tudo é coisa ruim. E esse não, vem dizendo o que está acontecendo aqui dentro da Maré. Entendeu? Só coisas boas. Incentivando a gente a andar mais pra cima. O jornal, a gente consegue manter esse jornal com alguns apoios de projetos, né? E é interessante que esse ano, pela primeira vez, a gente tem grupos locais aportando dinheiro para manter o jornal, a impressão do jornal, porque é R$8 mil a impressão do jornal. Você manter isso no ano é muito por mês. Então, porque é difícil manter como projeto e porque é difícil fazer com que uma pessoa que apoia o pré-vestibular queira apoiar um jornal, porque tem isso. Dar dinheiro para o jornal é como a Rede Ouro pensa, como é que eu vou controlar o que está sendo dito ali? Entendeu? Então tem um contexto das organizações que apoiam os projetos que a gente fica muitas vezes assim, eles têm interesse em apoiar projetos de comunicação, mas como é que a gente controla esse conteúdo? Aí também não interessa uma parceria dessa, entende? Então, esse ano a gente conseguiu, a Silvia foi muito responsável, ela foi em vários espaços da Maré, desde o supermercado lá estabelecido até algumas organizações, e ela conseguiu muitas parcerias financeiras para manter a impressão jornalzinha, a importância do jornal. Porque esse jornal, quer dizer, o conceito era assim, a gente não queria um jornal para divulgar, vender espaços
de propaganda. Então, tipo, a sorveteria queria... Muita gente vai lá querendo fazer isso. E a gente quer sempre ter uma propaganda que esteja associada a conteúdo. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria com o Canal Futura, porque o Canal Futura veicula conteúdo que interessa, que a gente acha importante para a população ali da Maré, entendeu? Então a gente queria estabelecer parcerias e não vender espaços de divulgação de nada. Então, por exemplo, o supermercado Pechinchete sempre tentou parceria. E a gente não queria vender espaço para eles botarem lá, vai comprar no Pechinchete. Mas a gente conseguiu, por exemplo, convencer a eles que eles podiam apoiar e a gente, por exemplo, tem um espaço que é de receita, a gente trabalhar alguma coisa ligada à comida, tipo, entendeu? Então, é um outro jeito de você, de alguma maneira também, criar uma sustentabilidade para o jornal a partir das próprias pessoas ali da Maré. Recurso é sempre uma discussão na comunicação comunitária, porque sempre falta. Apesar do Maré de Notícia ter, a gente sempre quer mais, né? Porque a gente quer melhorar cada vez mais. Mas a gente sabe que nossos parceiros, a rede trabalha com empresas parceiras que fazem aquela parceria com a instituição e aí parte dessa verba vai para a comunicação como um todo, né? Que é o site, a comunicação interna, as redes sociais, e aí entra o jornal junto. Então isso dá para que cada um tenha a sua bolsa, cada um, o jornal consiga ter uma distribuição decente, entendeu? Então é uma coisa da parceria, de empresas parceiras que ajudam essa ONG, né? Mas a gente sabe que no meio da comunicação comunitária tem muita gente que trabalha gratuitamente, voluntários, porque não tem essa oportunidade que aqui na Maré a gente conseguiu de ter essas empresas que confiam no nosso trabalho. Hoje a gente vive uma dificuldade, mas eu acho que é uma dificuldade geral, que é a crise que tem no Brasil em relação à grana para poder manter esses veículos. Eu acho que essa é a maior dificuldade, mas é uma dificuldade geral e não é de agora, é de muito tempo atrás. O Maré das Notícias tinha patrocínio, né? Até tem ainda o patrocínio, mas hoje não cobre tudo, né? Então assim, tá correndo atrás, que era a gente até hoje comentou isso, que o Maré das Notícias era o ponto fora da curva, e hoje a gente está na curva, está todo mundo na crise, a gente também. Então eu acho que essa é a dificuldade, ficar o tempo inteiro pensando na grana, porque você não pensa só na matéria que você tem que fazer, tem que pensar na grana para poder rodar o teu jornal, porque o jornal que não sai, não é jornal, assim, você não está fazendo jornalismo, você não está fazendo informação. O professor, o coordenador da faculdade, o Ovidio Mota, ele falava, o jornal bom é o jornal que sai. Se não sai, o que você fez? Se não vai chegar na mão da Dona Maria, do seu José, para que você fez? Me orientar, deixar de ser. Tanta gente aqui não sabe dar valor a ser alguém. Vivem contando migalhas, sonhando com o que não tem. Vou de braçadas no mar, me afogar no ar mais puro. Me cansei do ser comum, pude ser imaturo. Eu quero ver, vou dar um pulo no futuro. Eu vou sair, vou dar um pulo no futuro. Me orientar, vou dar um pulo no futuro. Deixar de ser, vou dar um pulo no futuro. Eu quero ver, eu vou sair, me libertar, deixar de ser. Eu quero ver, eu vou sair, me libertar, deixar de ser. Eu quero ver, eu vou sair, me libertar, deixar de ser. Eu quero ver, eu vou sair, me libertar, deixar de ser. Eu quero ver, vou dar um pulo no futuro.